Para você ver uma mesa, a partir de, a gente até parcela 8 de 250, você adquire uma mesa que vai durar assim a vida toda. O taco também é uma coisa super barata, a partir de R$40 até 300 você tem um taco legal. 150 é a média, é uma coisa que você compra uma única vez. E mais um gizinho, só isso. Quer dizer, você também não precisa nem ter a mesa, basta você ter o seu taco e o giz, acabou. Não é um esporte caro. É um esporte acessível. Dá pra, realmente. Agora, a Babuzinha faz uma colocação que ela diz assim, que você jogando profissionalmente ainda sente prazer em jogar com os amigos? Já passou isso aí? Não, eu repito, sinto muito prazer. Sinto mesmo e eu jogo até com a minha família. Porque é gostoso. Olha, o Neto ele fez o seguinte comentário: normalmente os jogadores têm um apelido. A Silvia tem? Está perguntando se você tem algum apelido. Engraçado, as mulheres não têm. Não tem apelido. Os homens sim, tem cada apelido. Geralmente é o nome da cidade ou do bairro que o cara nasceu. Então tem Sobradinho, que é um bairro de Brasília, Luizotti, que é um bairro de Minas Gerais, assim por diante. Esses são os perigosos, esses que têm esses apelidos. Mas eu não tenho, geralmente as mulheres não têm. A Babuzinha está fazendo outra pergunta, também perguntou se você deixa na brincadeira algum homem ganhar para não perder a amizade. Já aconteceu isso, Silvia? Às vezes, tanto homem como mulher, eles vêm com aquela ânsia de querer ganhar, então, sei lá, de 5 partidas eu deixo ganhar uma, mas tento despistar, assim, mas é para incentivar, nunca num jogo apostado, por exemplo, eu jamais pratiquei um jogo apostado. Mas a título de incentivo, sim. Agora a gente está falando assim de sinuca, jogo apostado, e eu queria saber assim, como que surgiu a sinuca? Por que tinha aquela conotação de maldito? A sinuca ela surgiu na Europa, ela tem uma origem extremamente nobre, inclusive quem jogava no século XV, XVI, se quisesse abrir um bilhar, ele tinha que pedir a autorização à coroa francesa, por exemplo. Então esse esporte difundiu-se lá somente entre a nobreza. Quando veio para o Brasil, somente as casas de pessoas com alto poder aquisitivo tinham uma mesa de sinuca, e os clubes tradicionais. Então os empregados começaram a ver aquilo, olha que legal, desde aquela época já gostavam, isso foi mais ou menos na década de 20, quando veio para o Brasil. E eles tentaram reproduzir essas mesas, eles moravam na periferia, menores, porque essa mesa era enorme, 3,60 por 1,80, só de campo de jogo, fora as tabelas. E eles fizeram essas mesinhas que a gente conhece hoje como mesa de bar, que é 2 por 1, 1,50 por 1, são menorzinhas. Aquelas de fichinha? De fichinha. E aí difundiu-se o esporte principalmente na periferia. Então dali na periferia o consumo de álcool exagerado, o fumo e o jogo apostado. Então o cara acabou de ganhar o salário dele no dia 10, na época, vai lá e aposta tudo. Ele chega em casa, ele tem que passar um mês de fome, a família sofre com isso, sofria, isso aí acontecia muito. Então ficou essa imagem negativa da sinuca. Só que na década de 90 houve o resgate dos clubes e eles trouxeram aquela mesa que ficava escondida para um lugar principal. E as mulheres contribuíram demais para isso, porque elas começaram a praticar. Então aí começa uma mulher, e sempre senhoras da sociedade, essas senhoras quatrocentonas começaram a praticar, isso tirou muito a imagem negativa. Porque a presença da mulher num salão de sinuca, o cara vai pensar 2 vezes antes de falar um palavrão. É verdade. E a gente é um comportamento mais... muito mais aceitável, vamos dizer assim, e agradável. Então a gente conseguiu, com essa participação feminina, mudar essa imagem da sinuca. Quantas mulheres jogam sinuca hoje, mais ou menos? Antes eu queria perguntar quando é que o esporte passou, quando é que a sinuca passou a ser reconhecida realmente como esporte? Tá, isso foi em 1988 pelo extinto CND, Conselho Nacional de Desportos. Ele reconheceu a sinuca como esporte e em 1998 o COI, que é o organismo máximo das Olimpíadas, também reconheceu como esporte olímpico. Só que ainda a gente não consegue participar das Olimpíadas, isso por uma série de fatores políticos. Mas então foi reconhecido como esporte. E a gente tem visto os benefícios que a sinuca traz. Tanto não sei se vocês vão perguntar depois, mas já adiantando, né? A parte da concentração, muito importante hoje, é um jogo extremamente que você tem que se concentrar muito. Então você para de pensar nos seus problemas, eu tenho que buscar meu filho na escola, eu não tenho dinheiro para pagar isso, eu brigo com meu marido. Você esquece, aquela hora você só pensa na sinuca. É o momento da concentração. Da concentração. E fora a parte física, que você caminha 1,5 km numa partida melhor de 3.
queima 250 calorias por hora. E você se alonga, extremamente alonga a coluna, alonga as pernas, os braços. Existe um preparo antes do jogo, já que você está falando desse alongamento e tal? Geralmente a gente faz um alongamento antes das competições, o certo seria fazer esse alongamento. E procurar fortalecer o braço, principalmente, para que você não tenha uma lesão por esforço repetitivo. Isso é para quem treina profissionalmente. Para quem joga brincando, é uma beleza, porque você que leva uma vida sedentária vai praticar uma modalidade extremamente leve e prazerosa. Eu já mudou a minha concepção a respeito, porque eu, como esporte, eu diria que era uma coisa muito levezinha, assim, para ser considerada que se queima a caloria, né? Você me deu um dado bastante interessante aí. Agora a pergunta que a Karen... Olha, eu não sei se eu faço a minha pergunta, se eu pergunto dos internautas, porque eles vão me bater aqui no então, chat. Manda lá dos internautas, o programa é feito para ele. Eu vou fazer o comentário do Roland Telas, que eu achei engraçadinho. Ele colocou: em salão de sinuca, as mulheres costumam ir ao banheiro para conversar? Claro, em todo lugar. Curiosidade. Tem o Jim, ele perguntou o seguinte: qual foi a situação mais estranha que você já enfrentou em uma partida? Estranha, por exemplo, o meu adversário sumiu. Eu estava fazendo uma apresentação e eu chamava o público para jogar comigo. Era uma empresa que fez 50 anos, foi até no estacionamento do shopping do Anhembi. Aí eu estou jogando e ele começa a ver, mata uma bola, 2, 3, 4. Eu tranquei a partida, quando eu vou olhar, cadê o adversário? Ele sumiu, desapareceu, ficou morrendo de vergonha. Eu vou ficar até o fim. Mas aí ganha de WO, tem esse esquema do WO também, não? Que dá WO pra ele, né? Bom, a Roberta tinha perguntado se a sinuca é um bom exercício físico, a Silvia respondeu pra gente aqui. A Babuzinha está perguntando se na sinuca feminina tem muitos patrocinadores. Nada é negativo o patrocínio que a gente tem. Infelizmente, como todo esporte no país, né? Eu estou indo amanhã para o Brasileiro. Isso tanto em masculino quanto feminino? Ou a gente está falando especificamente dos campeonatos femininos? Não, todas as categorias, todas. A gente podia dizer que é uma forma de preconceito, de não quero apostar em mulheres, né? Mas se é também no âmbito masculino. Não, é também no âmbito masculino. E a gente sofre demais. Então, por exemplo, a premiação desse brasileiro, se eu vencer, eu não chego a empatar as despesas. Ou seja, com passagens, com alimentação, com translado. Tempo, né? Como a gíria, né, que se fala. Engraçado, o vocabulário da sinuca tem muitas palavras que eles usam, né? Então, não presta. Se eu ganhar, ainda não presta. Ou seja, não vou pagar as minhas despesas. Então, para você ver que coisa horrorosa. Fora isso, a gente tem que pôr do bolso essas despesas. Então, é bastante complicado. Eu não tenho tempo de treinar, porque eu tenho que dar aula, eu tenho que vender mesa para poder me manter. Para sobreviver apenas dos campeonatos, não dá. Impossível, impossível. O último campeonato que eu ganhei, o prêmio era a quantia exorbitante de R$800. Ainda me descontaram 15% de imposto de renda, caiu para 640. Então é assim, a gente faz porque gosta, faz por amor mesmo ao esporte. O volante, o Neto, o 10, ele fez o seguinte comentário: você não deixou ele dar nenhuma tacada? Eu também correria. E olha, tem uma interessante aqui, essa do Juca, que ele Juca Noronha. Tá perguntando se você já recebeu alguma cantada durante uma partida, Silvia.